Desde pequeno a gente aprende, dentro de casa, que alguns combinados são muito importantes. Aliás, combinados estes que o descumprimento gerará consequências irreversíveis. A gente cresce educando assim: põe limites, horários, regras. Sem regra a gente não consegue viver na vida. E é regra em toda a nossa existência. A regra de ultrapassar os limites gera também o desconforto de atrapalhar a missa, por exemplo. Mas com fé em Deus a gente dá conta. Regras são importantes na nossa vida. Aliás, eu ouso dizer que as horas mais chatas da nossa vida, e vocês há de concordar comigo, são aquelas gastas na autoescola, no curso de legislação. São chatas, mas importantíssimas, porque o descuido da desinformação levará qualquer condutor a transgredir uma lei de trânsito, e toda transgressão de uma lei custa no bolso. Uma multa por excesso de velocidade, por exemplo, a placa estava lá, sei que é o culpado. A multa por ultrapassagem em linha contínua pesa no bolso. Irresponsável, inconsequente, imprudente. Se não custa no bolso, custa na nossa vida, ou custa a própria vida. Se a norma existe, é para regulamentar a nossa conduta. Aliás, o exemplo do trânsito sempre é muito importante e bom para entender a palavra de Deus. Tem muita gente que não está respeitando o processo e a velocidade de quem está à frente, está querendo cortar de qualquer jeito, e isso gera um grande pecado. Queridos, os mandamentos do Senhor são como as leis de trânsito. A nossa direção é o céu, é para lá que nós queremos ir, e todo o caminho está sinalizado. Para chegar lá, eu vou ter que aprender a trilhar esse caminho. O descuido, o descumprimento dos mandamentos do Senhor gerará na minha vida espiritual consequências gravíssimas, pecados mortais que me fazem perder o céu. Eu gosto de entender os mandamentos como grandes conselhos. Conselhos. Quer chegar no céu? O conselho é estes. Acabamos de ouvir alguns, mas tem mais. São 10. E pela sua liberdade você escolhe seguir ou não. Não são leis meramente objetivas, são leis subjetivas que quer transformar o nosso coração, a nossa vida. Não é um cumprimento moral que Deus quer que você tenha, mas um cumprimento espiritual. As leis, os mandamentos de Deus são como sinais indicativos, claros e evidentes, que se descortinam à nossa frente. O piloto do avião, ao se aproximar da pista, ele vai fazendo com que a aeronave desça de altitude, até que, coordenado pela tecnologia que a aeronave tem, se aproxime do aeroporto. Mas no momento crucial da aterrissagem, o piloto precisa assumir o comando, visualizar a pista, e numa noite escura, a pista precisa estar iluminada, com os sinais no chão. Quem já visitou um aeroporto pode ver como que é bonito.
as luzes que demarcam os limites da pista, para que o piloto consiga centralizar o avião e pousar com tranquilidade. Um descuido de eixo levará a um acidente que pode ser fatal. Assim são os mandamentos do Senhor. São como essas luzes indicativas do nosso caminho. Luzes que precisam estar sempre diante de nós, porque senão nós vamos ficar igual avião perdido. A vida dá uma confusão, a vida dá uma neblina lascada. Você se enfiou em cada pecadão que eu vou te falar. A sua alma está embaçada, está precisando de uma purificação, de uma limpeza. É igual para-brisa de Fiat Uno na estrada de terra, quando passa numa poça de água, e quando você não tem água na reserva, aquilo suja tudo. E se você liga o para-brisa, piora as coisas. É tanto barro. Você aciona aqui para ver se limpa. Não limpa. O que você tem que fazer? Descer do carro, pegar uma garrafa d'água. Quem já passou por uns perrengues com o carro sabe o que o padre está falando. E dar uma julgada, porque senão você não vai ver nada que está na sua frente. Tem gente que está igual para-brisa de Fiat Uno na estrada de terra, cheio de barro. Meu filho, minha filha, até quando você vai querer continuar vivendo assim? Até onde você vai querer continuar levando a sua vida nessas condições? Ouça o Senhor. Os preceitos do Senhor são precisos. Alegre é o coração, nos diz o salmista. Não desvies nem pela direita e nem pela esquerda. Desacelere o processo da sua vida e se una ao Senhor, para que tu possas aprender a obedecer os sinais de Deus, porque senão, meus amigos, custará muito caro a nossa liberdade, o descumprimento daquilo que o Senhor nos pede. Dever de casa. A gente precisa relembrar os mandamentos. Nenhuma criança da primeira comunhão do ano passado e nenhum crismando dessa paróquia fez a crisma ou a primeira comunhão sem saber na ponta da língua os 10 mandamentos. Eu cobrei, os catequistas cobraram, eu sentei no banco e tomei de um por um os 10 mandamentos. Se não tivesse na ponta da língua, voltava no outro dia, até dar conta. Se vocês não souberem os mandamentos na ponta da língua e em ordem, desculpa, mas você está sendo imprudente, desprevenido. Para tudo Deus já deu o rumo. Para todos os problemas que você enfrenta, Deus já deu a direção. Você insiste em desconhecê-los. Dever de casa. Eu essa semana, padre, vou começar a aprender os 10 mandamentos. O bom pai e uma boa mãe é aquele que ensina isso para os filhos de casa e não deixa para a catequese da igreja. Na verdade, isso deveria ser cobrado de berço. Aprenda os 10 mandamentos e não seja um analfabeto espiritual. Eles são essenciais como as operações fundamentais são na nossa vida: adição, subtração, divisão,
adição, subtração, divisão e multiplicação são importantes na nossa vida. Não saber os 10 mandamentos de cor fará você passar aperto, fará você passar grandes apuros e talvez se perder num caminho que não vale a pena. Ainda dá tempo, viu? Aprenda. Semana que vem vou chegar e tomar os 10 mandamentos. Tô brincando. Aprendam. É importante.